Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui agradecendo sempre ao Senhor pela oportunidade de gravarmos mais uma mensagem, agradecendo a você que está aí disponibilizando o seu tempo para assistir um pouco da mensagem do estudo da Palavra de Deus. Minha oração é que esta palavra possa abençoar sua vida e toda a sua família. Você pode usar essas mensagens para evangelizar, pode divulgar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Se você der um cliquezinho lá no joinha vai nos ajudar na plataforma do YouTube a divulgar mais a mensagem. A própria plataforma vai jogar a mensagem para frente. Se você se inscrever no canal, também vai ajudar a divulgar mais as mensagens. Mas o propósito com esses estudos e mensagens é engrandecer o nome do Senhor. Tratando sobre Jesus no Velho Testamento, irmãos, queremos dar sequência ainda ao assunto de ontem, anteontem, aquela sequência ali, agora com o material de Romanos, tratando como Jesus Cristo, um verdadeiro israelita. Queremos ler um texto de Romanos, capítulo 9, verso de número 5, que diz assim, ó: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esse capítulo 9, o contexto de Romanos aqui, está tratando também do Velho Testamento. A Bíblia é interligada, não há como separar. Para entender o Novo Testamento, tem que compreender o Velho. Para entender a pessoa de Jesus Cristo, tem que entender a história do Velho Testamento. Para entender a história do Velho Testamento, você tem que colocar a pessoa de Jesus Cristo em cada fato. E as páginas do Velho Testamento, todas elas estão marcadas com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui a partir do versículo de número 1, em Romanos capítulo 9, olha o que diz. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Que são meus parentes segundo a carne. A continuidade ainda no assunto de ontem. Ele vai dizer aqui agora que nem todos que nascem em Israel são israelitas. Nem todos são da promessa. Espero que você possa estar conseguindo assimilar o problema que havia naquela época e o problema que existe até hoje, na época atual, com algumas denominações que ensinam salvação por obra da lei. Você precisa guardar isso ou aquilo. Ele diz que isso é maldição. Quem faz isso está debaixo de maldição. Salvação só em Cristo Jesus. Versículo de número 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei e o culto e as promessas foram feitas a quem? A Israel. Tudo veio para Israel. Aí o que aconteceu? Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Aí a salvação veio para o gentio. O próximo verso, verso de número 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Alguma falha na palavra de Deus? Alguma contradição na palavra de Deus? Paulo diz, não. Ele está dizendo ao contrário. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Vou ler novamente o versículo de número 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Agora ele diz, nem todos que estão em Israel são israelitas. Verso de número 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não é porque são filhos de Abraão que são da descendência de Isaque. Não é porque são filhos de Abraão com Quetura ou com Agar que eles fazem parte da linhagem da promessa. Não poderiam ser. Eram esses que queriam ser da linhagem da promessa do Messias.
Não poderiam. E Paulo estava mostrando que não. E eles queriam um tipo de salvação diferente, pelas obras da lei. E Paulo diz: não, só pelo plano redentor de Deus. A salvação só pode ser pela maneira que Deus concedeu ao homem. A salvação é pela fé. Creu Abraão em Deus pela fé. Creu Noé em Deus pela fé. Creu Moisés em Deus pela fé. Creu Isaac em Deus pela fé. Creu Jacó em Deus pela fé. A salvação é pela fé. O autor de aos Hebreus, para apresentar Jesus, ele colocou todos os autores vivendo pela fé. Só tem uma maneira de salvação, pela fé. Pela fé hoje se entrega a Jesus Cristo, ele é o único meio de salvação. Era o que estava acontecendo ao contrário aqui. Eles não queriam aceitar. Olha o próximo verso, verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Paulo não está tratando de salvação espiritual, mas ele está mostrando que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Eu preciso ler um texto de João, mas para assimilar João agora, você precisa lembrar aqui, desses versos que Paulo diz: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Você precisa lembrar que Paulo diz que eles eram irmãos de Paulo segundo a carne. Segundo a carne. E quando Paulo tratou os Gálatas da livre e da escrava, ele falou segundo a carne, segundo a promessa. Eu vou mostrar em João quando os fariseus disseram para o nosso Senhor Jesus Cristo que eles eram filhos de Abraão. Eles disseram isso para João Batista. Eles queriam ser filhos de Abraão. Jesus disse: não são não. Só que eles queriam um método de salvação diferente. Jesus: não. Vocês são filhos do diabo, porque vocês não querem um método de salvação que o Pai projetou, que é através do Filho, Jesus Cristo. Guarde isso aqui. Vamos ler um texto de João, capítulo 8, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 39. Jesus estava dialogando com os fariseus que estavam, aquele grupo que tomava conta de Jerusalém naquela época, que eram filhos de Abraão, com Quetura, com Agar, mas não eram da promessa com Sara, tá bom? Tinha os de Sara também, tá? Tinha a linhagem. Vamos ver. João 8, 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Olha o diálogo dos fariseus com Jesus. Nosso pai é Abraão. Eles queriam ser filhos de Abraão. Eles eram, mas da linhagem da carne, não da promessa. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. Olha a resposta de Jesus. Se fosses filho de Abraão, vocês estariam fazendo as obras de Abraão. Verso de número 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Se vocês estão tentando me matar, Abraão não fez isto. Eu sou da linhagem de Abraão. Eu sou a semente da promessa. Eu sou a semente que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, a linhagem da promessa, aquela linhagem da intervenção divina na gravidez de Sara, aquela linhagem da intervenção divina na gravidez de Rebeca, aquela linhagem da intervenção divina na gravidez de Lia. Eu sou a semente. Jesus falando com os fariseus. E eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Viu o que Paulo estava falando em Romanos 9? Viu o que Paulo estava falando em Gálatas capítulo 3, 4, 5 e 6? Consegue entender agora a livre e a escrava? Jesus continua. Abraão não fez isso. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Viu o que Paulo falou em Romanos 9? Na questão da linhagem, quem eram os filhos de Deus? Eles disseram: nós temos um pai que é Deus. Verso 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Verso 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. 44.
Vós tendes por pai ao diabo. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus Cristo. Eles disseram que eram filhos de Abraão, grupo de religiosos fariseus. Eles queriam um meio de salvação pelas obras. Eles queriam as obras da lei. Eles estavam tentando contrariar a doutrina bíblica. Jesus olhou para ele e disse: vós tendes por pai o diabo. Ele continua: quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As pessoas que estão pregando salvação por obra são mentirosos, são filhos de Satanás, são seguidores de Satanás usando o nome de Jesus Cristo. Era a mesma coisa que esses aqui. Nós temos por pai Deus. Primeiro eles disseram que o pai deles era Abraão. Depois disseram que era Deus. Jesus disse quem era o pai deles. Vós tendes por pai o diabo. Não sou eu, é Jesus Cristo. Verso de número 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais. Vocês são um bando de religiosos. Os fariseus que queriam mudar o ensinamento de Cristo eram um bando de religiosos. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque vocês não são de Deus. Religião leva para o inferno. Nenhuma igreja pode salvar. Só quem pode salvar é o mediador, é o libertador, é a semente que veio de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, toda a descendência até Davi, há 2000 anos atrás, nasceu de mulher, Maria, de José, cresceu, morreu pregado em uma cruz. A promessa se cumpriu. Só há salvação pela fé. Quem crê, acredita no sacrifício de Jesus Cristo, pode falar que é filho de Abraão, pode falar que é filho de Deus, vai para o inferno do mesmo jeito. Pode fazer qualquer prática religiosa, vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, quem crê, quem acreditar no sacrifício do Filho de Deus, vai ter o nome escrito no livro da vida. Tem o passaporte para a eternidade. Pode entrar no céu. Por que você não toma essa decisão hoje? Talvez você até hoje estava seguindo uma religião. Você estava seguindo uma denominação que te colocou salvação por obra. Você tem que praticar isso ou aquilo. Você está debaixo de maldição, a Bíblia é clara. É só pela fé. E não é a pessoa que aceita Jesus, não. É Jesus que te aceitou, é Jesus que me aceitou. Foi Deus que viu, achou graça em Noé, achou graça em Abraão, achou graça em Isaac, em Jacó, em Moisés, em todos do Velho Testamento. Foi Jesus que me encontrou, porque o plano é de Deus, não é do homem. Se eu aceito Jesus, é obra minha. Não, eu criei no sacrifício de Jesus. E ele viu em mim que eu criei e ele me aceitou. Se você hoje viver pela fé, crê no que Jesus fez por você na cruz do Calvário, Jesus está olhando por você. E ele vai escrever o teu nome no livro da vida, porque ele vai ver a fé. Se for por obra, se você tentar fazer algo bom para ir para o céu, você vai para o inferno, onde você já está condenado. Te entrega hoje a Jesus Cristo. Talvez seja a sua última chance. Jesus era um verdadeiro israelita. Nem todos que nasceram em Israel eram israelitas. Mas Jesus era aquele verdadeiro. A promessa se cumpriu. Agora basta nós crermos. Te entrega ao Senhor. Quero orar por você. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por mais esta palavra. E abençoa cada vida que vai ouvir esta mensagem, que vai assistir, Deus. Que possa ser edificada pelo Teu poder, pela Tua graça. Mostra, ó Deus, que a lei não é graça. A graça é a promessa que foi feita a Abraão. E ajuda-nos a crer, Deus. Ver cada dia mais Jesus em cada página da Bíblia.
Vê, Deus, que Ele é o centro da palavra de Deus. Ajuda-nos a entender mais esse livro sagrado, todo o teu ensino. Abre o coração, Deus, das pessoas, a mente, dá entendimento. Salva estas almas que estão te ouvindo, Pai, para a glória do Senhor. Eu te rogo estas bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.